Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema escolhido de hoje é um tema que é muito discutido, na verdade, né? O tema hoje é o segredo da hipertrofia para mulheres. Tem-se muita discussão com relação a isso, né? Isso é histórico, né? Desde a história e com relação a trabalhos de força, treinamento de força, coloca-se sempre as mulheres, né, como sendo mais fracas. Eu não estou aqui para discutir nada relacionado a gênero, nada disso, tá, pessoal? Então, não me interpretem mal, porque eu vou falar de exercício, tá? Com relação à composição corporal, então. Então, naturalmente, o homem tem mais massa muscular do que mulher. Isso, consequentemente, faz com que a área transversa do músculo da mulher seja menor. O que isso significa? Significa que os ganhos hipertróficos na mulher vão ser menores quando comparado aos homens. Mas os ganhos de força são similares. A diferença aí dos ganhos de força, sabe o que está relacionada? A massa corporal. Então, por exemplo, tem muitos estudos que fazem esse tipo de análise pegando fisiculturistas ou levantadores de peso. Então, vamos colocar aí levantadores de peso olímpico, né? LPO. O que acontece? Quando eles comparam ali, né, a categoria ali de 100 quilos, por exemplo, as mulheres, elas têm uma massa corporal um pouco menor, né, que vão estar na mesma categoria que os homens, e os homens conseguem fazer um levantamento com uma carga maior. Só que quando a gente vê isso em gráfico, né, o que acontece? Quando a gente vê isso em gráfico, significa que é proporcional, tá? Então, é linear os ganhos de força. Mas a hipertrofia, o ganho de massa muscular nas mulheres, ele acontece? Acontece. Só que ele acontece em menor proporção do que nos homens. Exatamente pelo tamanho, pela área transversa do músculo. O indivíduo, no caso, a mulher que tem... Só que isso vale para homens também, tá? Ganhos de força, ele vai ter ganhos hipertróficos. Então, aí a gente precisa pensar lá na fisiologia neuromuscular, quais são as adaptações que ocorrem ao treinamento de força. Então, o que acontece? Aí a gente precisa pensar, estou falando aqui de fibra de contração rápida, não é verdade? Então, a gente precisa lembrar aí dos tipos de fibras. Então, existem as fibras de contração lenta e as fibras de contração rápida. As fibras de contração rápida, elas desenvolvem mais tensão, mais força. Então, são essas fibras que eu vou trabalhar para desenvolver força e para desenvolver hipertrofia, que são as de contração rápida. E aí a gente tem duas classificações nas de contração rápida, tipo A e tipo 2A e tipo 2B, certo? E aí, quando a gente fala que uma mulher, ela tem condições de hipertrofiar, só que em menor proporção do que os homens, é exatamente por causa desse recrutamento e pela área transversa do músculo. É por isso. E aí, pessoal, eu estou falando sem recursos, né, sem esteroides, sem uso de esteroides anabólicos. Eu estou falando da fisiologia humana sem nenhum adicional aí com esteroides anabólicos, tá? Então, isso é uma resposta fisiológica natural, desde que seja feita com treinamento correto. E o que a gente tem que ter aliado aí? A alimentação, o aporte nutricional. Porque se eu quero hipertrofia, a minha alimentação, a minha ingesta, alimentar, nutricional, ela tem que estar de acordo com o meu treinamento. Por isso que o papel do nutricionista aí é tão importante. Mas você precisa ter conhecimento disso, porque você precisa pensar o seguinte: recrutamento de mais unidades motoras, fibra de contração rápida,
qual que é o substrato energético? Glicogênio muscular. E se eu vou trabalhar potência, fosfocreatina e fosfatos intramusculares de alta energia. Então, a alimentação, ela tem que estar aliada. E aí, gente, entram várias outras variáveis, né? Então, se uma mulher, quando eu falo o seguinte, você não pode olhar um dado isolado. Um dado que eu falo é um resultado isolado. Eu preciso analisar como um todo e entender essa pessoa. Eu estou trabalhando com uma pessoa, com um ser humano que tem problema pessoal, que passa por estresse, que tem problema no trabalho. Tudo isso pode interferir. E, além de tudo, falando em mulher, ainda tem um ciclo menstrual. A partir do momento que eu consigo entender esses processos fisiológicos, eu consigo colocar o treino de acordo. E aí, eu tenho resultado. Entende? Então, eu trouxe aqui para vocês essa informação de que, contando ali a partir do primeiro dia, né, da menstruação, que a gente começa a contar a partir do primeiro dia, em que, progressivamente, eu tenho um aumento ali de estrogênio, próximo do dia de ovular, eu tenho aumento ali de estrogênio e testosterona, né, mesmo que seja pequeno. Consequentemente, as respostas ao treinamento de força vão ser melhores do que se você fizer após a ovulação. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar mudando o treino? Você prescreve exercícios de acordo com a fisiologia humana do exercício, a anatomia humana, de acordo com os aspectos cinesiológicos e biomecânicos e ao treinamento. Então, não tem como fugir disso. Você está trabalhando com uma máquina complexa, que é o corpo humano. A gente é uma máquina. E aí, olha só, a informação que eu trouxe aqui para vocês, de que nesse período pré-ovulatório, né? Essa questão do aumento do estrogênio, por que consegue trabalhar, desenvolver mais força aí? Porque vai atuar lá no sistema nervoso central, estimulando. Então, o estrogênio, ele age como um estimulador ali, né? Pode-se dizer assim, ele é excitatório. Agora, na segunda fase, né, que é pós-ovulação, naquela fase lútea, progesterona faz o contrário. Ele provoca a ação de inibitórios, neurotransmissores inibitórios. Então, aí, se você está treinando força nessa fase, pode ser que a sua aluna tenha uma queda no desempenho. Por que eu falei? Pode ser, chamei atenção para isso. Porque nenhuma mulher é igual a outra. Tem mulheres que não sentem diferença nenhuma. Falando de um outro fator que pode interferir também nos ganhos de massa muscular. A questão da capacidade cardiorrespiratória. Ontem eu falei de VO2 máximo. Tá vendo que os temas, eles são interligados? Sabe por que eles são interligados, gente? Porque é fisiologia. Todos eles se conectam. Lembra que eu falei da questão antropométrica? Que elas têm uma estatura menor, consequentemente os órgãos são menores. Então, o coração dela é menor. Menor no sentido anatômico, tá, gente? Não me levem para outro lado, senão daqui a pouco vai ter gente brigando comigo. Esse é o tamanho do meu coração, tá? Se você fechar a mão aí, você vai ver o tamanho do seu coração. A questão anatômica, então, ela faz com que o ventrículo esquerdo da mulher seja menor. O que isso significa? Que tem um menor volume de sangue lá dentro. Então, eu vou ter um menor volume sistólico. E outra informação, a frequência cardíaca das mulheres normalmente são mais altas. Exatamente porque o ventrículo esquerdo é menor. Então, ela tem que fazer uma força de contração maior para ejetar um volume de sangue considerável que vai levar oxigênio para os tecidos ativos ali durante o exercício físico. E aí, consequentemente, olha só, outra informação fisiológica importante para você analisar na hora da prescrição.
Então, ó, a frequência cardíaca dela normalmente é mais alta, o volume sistólico é menor. Então, ela leva menos oxigênio. E outro fator importante, tem menos hemoglobina. Por que tem menos hemoglobina? Por causa do período menstrual, não é verdade? Então, se eu tenho menos hemoglobina, a hemoglobina que faz o transporte de oxigênio. Então, consequentemente, chega menos oxigênio para as células musculares ativas. Então, a diferença arteriovenosa vai ser menor. Então, isso faz com que o VO2 máximo dela seja menor quando comparado aos homens. Mas não quer dizer que ela não tenha ganhos de VO2 máximo, porque tem. É inadmissível um profissional virar e falar que não consegue colocar teoria na prática. As mulheres, elas têm esse ganho de gordura corporal, certo? Aliás, tem esse aumento. E aí, quando eu ver os estudos, aí eu busquei mais informações de ganhos de força, de hipertrofia, para trazer aqui para vocês. E aí, observa-se o seguinte: membros superiores, os homens desenvolvem muito mais força e hipertrofia do que as mulheres. Quando se analisa membros inferiores, os ganhos de força das mulheres são iguais dos homens. Olha que interessante. E sabe onde a gente acumula mais gordura? Exatamente na região do quadril, coxa. E mesmo assim é onde desenvolve mais força. Então, a gente escuta muito isso, né? Dentro da academia, quando mulher começa a treinar, é interessante, né? A mulher já chega, a grande maioria, tá? Que elas já chegam falando o seguinte: eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar musculosa. Ah, minha filha, se fosse fácil, né? Verdade? Exatamente por causa dessas variáveis individuais, que não é tão simples assim. Você precisa analisar tudo isso. Agora, o método de treino que você vai utilizar para trabalhar hipertrofia e força é igual para todo mundo. Qual que é o segredo? Qual o momento que você vai utilizar isso? Entendem? Então, outra informação aqui. A progesterona, por exemplo, a partir dos 35 anos, já tem-se uma alteração com queda na progesterona. Então, resumindo tudo isso, tanto homens quanto mulheres, quando eu comparo mulher com homem, né, os ganhos de força de membro inferior são similares. E de membro superior tem-se uma diferença que de mulher é um pouco menor, força. Com relação a ganhos hipertróficos, as mulheres, elas têm ganhos de massa muscular, só que em menor proporção comparados aos homens, exatamente pela composição corporal, pela área transversa do músculo ser menor. Mas os ganhos são similares em tudo, VO2 máximo, mas aí eu preciso levar todos aqueles fatores que eu pontuei aqui para vocês em consideração na hora da prescrição. E, gente, levem em consideração sempre, durante a sua periodização, durante a sua prescrição, os princípios do treinamento. Princípios do treinamento esportivo não são apenas para serem usados com atletas. Princípios do treinamento são utilizados para todo mundo para prescrição de exercícios, para prescrição de treinos. Pessoal, aguardo vocês aqui novamente, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada.